Graça e paz, bom dia. Continuamos com Férias com a Palavra. Estamos meditando a respeito do Evangelho, a Boa Notícia. Hoje vamos pensar juntamente com vocês sobre a essência da renovação pelo Evangelho. Como podemos responder ao Senhor? Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Amanhã, 25 de janeiro, são 467 anos da nossa cidade. Parabéns, São Paulo! Os desafios dessa cidade são enormes. Saúde, moradia, transporte, educação, trabalho e tantos outros. São mais de 12 milhões de pessoas. Alguns com profundos conhecimentos a respeito de cada área dessa e outros totalmente leigos, alguns dependentes da estrutura e outros nem tantos dependentes. Quando olhamos para a Bíblia, podemos também visualizar claramente a separação em duas categorias distintas: os ímpios e os justos, os tolos e os sábios, os que estão na luz e os que estão nas trevas, os que constroem a casa sobre a rocha e os que constroem a casa sobre a areia, os que estão em Adão e os que estão em Jesus Cristo, os ouvintes da palavra e os praticantes da palavra. No texto em que nós demos início à leitura, a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, a história fala claramente sobre 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, sendo que 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes ou insensatas. Somente as prudentes tinham suas lâmpadas acesas e tinham azeites nas vasilhas. As imprudentes não levaram consigo azeite reserva. E num determinado momento o noivo chega e as imprudentes tinham se ausentado para ir comprar azeite. As prudentes entram para a festa do noivo. E passado um tempo retorna as imprudentes. E elas batem a porta querendo entrar. E o noivo não as reconhece. E a parábola termina dizendo: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Isso nos ensina sobre a perseverança e sobre a vigilância e sobre a fidelidade de termos para com Deus e para com o seu Evangelho. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, menciona pelo menos 3 tipos de pessoas. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14, versículo 15, e no capítulo 3, versículo 1. Paulo fala desses três tipos de pessoas que estão ao nosso redor: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Tim Keller, em seu livro A Igreja Centrada, diz que o homem pode responder a Deus de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira em que o homem pode responder a Deus é através da negação, do ateísmo. A segunda é através da religião. E a terceira é através do Evangelho. Veja que o homem natural é aquele que está totalmente distante de Deus. Ele costuma responder pela negação. Ele costuma esquivar-se de Deus.
Já o homem carnal busca a sua própria salvação, busca os seus méritos, é o homem religioso. Mas o homem espiritual é aquele que recebe no seu coração o poder transformador do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Então esse homem vive pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O Senhor quer uma resposta nossa, não pela negação, não pela religião, pela nossa autossuficiência, mas o Senhor quer que respondemos a Ele pelo Evangelho. Examinando essa parábola, descobrimos como as virgens prudentes responderam ao noivo. E aí eu pergunto para você, como nós respondemos ao Senhor? Primeiro, nós devemos responder ao Senhor através do Espírito Santo, com perseverança, com fidelidade, com vigilância. Nos versículos 3 e 4, ainda de Mateus 25, diz: as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Vamos pensar um pouquinho sobre a lamparina, sobre a luz, sobre o óleo. Eu creio que você pode consultar uma concordância bíblica, uma chave bíblica, pode consultar a internet, gastar um bom tempo pesquisando sobre esses assuntos. Mas quero pensar brevemente sobre a simbologia desses elementos. Durante o dia não temos necessidade de lamparinas, ou lâmpadas, ou candeias, ou tochas, porque nós temos a luz do sol durante o dia. Mas quando chega a noite, há uma grande necessidade de lâmpadas acesas. A noite pode simbolizar os dias maus, onde necessitamos de lâmpadas que ilumine. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aqui, luz tem a ver com o caráter de Cristo em nós. A luz em nós que vai brilhando à medida que vamos respondendo a Deus através do Evangelho. Então vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O próprio Jesus é a luz. E quando pensamos no óleo ou no azeite, verificamos que nos tempos antigos, ele tinha várias utilidades. E uma delas era a produção de luz, em tochas, pavio, candeia, lâmpadas. O óleo ou o azeite também simboliza o Espírito Santo, que jamais pode faltar nos nossos corações. Repito, as virgens prudentes carregavam suas lamparinas, mas também levavam consigo azeite. Já as imprudentes levaram as lamparinas, mas não levaram as vasilhas com azeite. Carregar lamparinas, lâmpadas, candeias, que não produz luz, e vasilhas sem azeite, de nada adianta. Não adianta carregarmos a Bíblia e não sermos moldados por ela. Não adianta ter livros, ter aulas, sem saber ler e sem nada compreender. Não resolve respondermos a Deus pela religião, pela nossa autossuficiência, sem o poder do Espírito Santo no nosso coração. Seremos apenas lâmpadas sem luz e vasilhas sem azeite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor quer uma resposta da nossa parte.
não pela negação, não pela religião, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como nós respondemos ao Senhor? Devemos responder diariamente, na caminhada, acordado ou descansando. Diz a parábola que todas as virgens saíram ao encontro do noivo, mas em um certo momento do caminho, já tarde da noite, elas adormeceram, elas estavam cansadas da caminhada, já está tarde, a noite é longa, o noivo está tardando, há um cansaço físico. Isso nos faz pensar, eu posso até adormecer na caminhada, eu posso até descansar na caminhada, mas a lâmpada, a palavra de Deus, a espada do Espírito, a vasilha precisa estar cheia, o meu coração precisa estar transbordando do poder do Espírito Santo. E é interessante na parábola, que elas estão adormecidas, elas estão descansando, mas os seus ouvidos não estão impedidos para que elas possam ouvir. Os nossos ouvidos não estão impedidos para ouvir. No versículo 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Brevemente ouviremos a trombeta tocar, temos lamparinas acesas, temos azeite nas vasilhas, o nosso coração está transbordando da presença do Senhor. A palavra do Senhor está nos nossos lábios, a palavra do Senhor está nos nossos corações, nós estamos andando pelo Espírito e no Espírito Santo. O Senhor quer uma resposta nossa. Como nós respondemos ao Senhor? No exemplo da parábola, podemos responder ao Senhor comprando da maneira correta e na hora certa. Quando o noivo chegar, as lâmpadas apagadas, as vasilhas vazias, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa religião, a nossa capacidade, a nossa suficiência, nada poderá resolver. Na escuridão da noite, o que resolve é lâmpada acesa, é a vasilha cheia de azeite, é a palavra no nosso coração, é o poder do Espírito Santo fluindo em nós. É somente a justificação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A parábola diz que as virgens imprudentes, instruídas pelas prudentes, saíram para comprar azeite. Permita-me explicar melhor essa expressão que usei, comprando da maneira correta e na hora certa. Talvez você se pergunte, no reino de Deus, o poder não pode ser comprado, a salvação não pode ser comprada com dinheiro. Ok, é isso mesmo, o dinheiro não compra nada no reino de Deus. Perfeito, você tem razão. A posse ou a propriedade aqui nos acontece não pelo dinheiro, mas pelo poder do Espírito Santo e pela maneira como eu e você respondemos diariamente ao Senhor. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quando eu falo em comprar, eu estou pensando aqui, fazendo uma conexão bíblica com o exemplo da igreja de Laodiceia, quando o Senhor, em Apocalipse 3:18, aconselhou a igreja a comprar. Diz o texto em Apocalipse 3:18, aconselho-te
que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Não podemos responder às boas novas do Evangelho com o nosso dinheiro, com o nosso conhecimento, com a nossa religião, com a nossa auto-humilhação, com a nossa auto-salvação, com o nosso egoísmo, com o nosso medo. Nada produzimos que possa comprar o poder de Deus, e muito menos permitir a entrada na festa do Cordeiro. Só podemos responder a Deus e as boas novas do Evangelho através do poder do Espírito Santo, que produz em nós frutos dignos de arrependimento. Pergunto para você, como você tem respondido ao Senhor? É tempo de praticarmos a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É tempo de perseverança, é tempo de fidelidade ao Senhor, é tempo de orarmos mais, é tempo de pedir a misericórdia de Deus. Nesses tempos difíceis, precisamos vigiar, o noivo está chegando. Não podemos responder ao Senhor de lâmpadas apagadas, de vasilhas vazias. Não chegamos diante do Senhor sem a palavra, sem a justificação de Cristo Jesus, sem o poder do Espírito Santo no nosso coração. O Evangelho é radical. Ou fazemos a nossa vontade, ou fazemos a vontade do Senhor. Ou respondemos ao Senhor pela nossa autossuficiência, ou respondemos através do poder do Espírito Santo no nosso coração, confessando que somente através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é que nós temos a justificação dos nossos pecados. É tempo de abandonarmos a nossa autossuficiência e buscarmos o poder renovador do Espírito Santo. Somente através dele perseveramos, somos fiéis e vigiamos, aguardando o noivo. Em Cristo e através de Cristo, temos a entrada para as bodas do Cordeiro. Fique firme no Senhor, fique perseverante e seja fiel até o dia que Ele há de voltar. Que Deus o abençoe.